Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 4, capítulo 101. 12 de janeiro de 1902. A cegueira dos homens. Fala do divórcios. As contradições são pérolas preciosas. Parece que continua a vir um pouco meu adorável Jesus. Aliás, esta manhã, transportando-me para fora de mim mesma, fazia-me ver os graves males da sociedade e as suas grandes amarguras e derramou abundantemente em mim parte do que o amargava, e depois me disse: Minha filha, olha um pouco até onde chegou a cegueira dos homens, até querer formar leis iníquas e contra eles mesmos e seu bem-estar social. Minha filha, por isso te chamo de novo aos sofrimentos, a fim de que, oferecendo-te comigo a divina justiça, aqueles que devem combater esta lei do divórcio obtenham luz e graça eficaz para resultar vitoriosos. Minha filha, eu tolero que façam guerras, revoluções, que o sangue dos novos mártires inunde o mundo. Isto é honra para mim e para a minha igreja, mas esta lei brutal é uma afronta à igreja, e a mim é abominável e intolerável. Enquanto dizia isto, vi um homem que lutava contra esta lei, cansado e sem forças, em atitude de querer retirar-se da empresa. Então, junto com o Senhor, o incentivamos e ele respondeu: Vejo-me quase só para lutar, e impossibilitado para obter o propósito. Eu lhe disse: Coragem, porque as contradições são tantas pérolas, das quais o Senhor se servirá para adorná-los no céu. E ele tomou fôlego e seguiu com a empresa. Depois disto, vi outro todo ocupado, pensativo, não sabendo o que decidir. E alguns lhe diziam: Sabes o que queres fazer? Sai, sai de Roma. E ele: Não, não posso. É palavra dada ao meu pai. Explorei minha vida, mas sair jamais. Depois que nos retiramos, Jesus desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Capítulo 102. 14 de janeiro de 1902. Não se é digno de Jesus se não se esvazia de tudo. Em que consiste a verdadeira exaltação? Estando em meu estado habitual, veio meu adorável Jesus e me disse: Minha filha, não pode ser verdadeiramente digno de mim só quem esvaziou tudo,
senão só quem esvaziou tudo de si mesmo, de dentro de si, e se encheu tudo de mim, de modo a formar de si mesmo um objeto todo de amor divino, tanto que meu amor deve chegar a formar sua vida e a me amar não com seu amor, mas com o meu amor. Depois acrescentou: o que significam aquelas palavras? Depois do trono os poderosos e tem exaltado os pequeninos? Que a alma, destruindo-se totalmente a si mesma, se enche toda de Deus. E amando a Deus com o próprio Deus, Deus exalta a alma a um amor eterno. E esta é a verdadeira e a maior exaltação, e ao mesmo tempo a verdadeira humildade. Depois continuou: o verdadeiro sinal para conhecer se possui este amor é se a alma não se ocupa de nenhuma outra coisa senão de amar a Deus, de fazê-lo conhecer e fazer que todos o amem. Depois, estirando-se em meu íntimo, ouvi que rezava dizendo: sempre santa e indizível Trindade, vos adoro profundamente, vos amo intensamente, vos agradeço perpetuamente por todos e nos corações de todos. E assim a passei, ouvindo quase sempre que rezava dentro de mim e eu junto com ele. Capítulo 103. 25 de janeiro de 1902. A febre do amor faz a alma embarcar no voo para o céu. Reprovações de Jesus. Esta manhã, depois de ter esperado muito, veio o meu adorável Jesus e assim que o vi, eu disse: amado bem meu, não posso mais. Leva-me de uma vez para sempre contigo para o céu, ou fica para sempre comigo sobre esta terra. E ele: faz-me observar até onde chegou a febre do teu amor, porque assim como a febre natural, quando chega a um grau alto, tem virtude de consumir o corpo e fazê-lo morrer. Assim a febre do amor, se chega a um grau altíssimo, tem virtude de desfazer o corpo e fazer voar a alma, nada menos do que para o céu. E enquanto dizia isto, tomou o meu coração nas suas mãos para o rever, e prosseguiu dizendo-me: minha filha, a força da febre do amor não chegou ao ponto, é preciso mais um pouco. Depois fazia ver que queria verter, mas eu não lhe dizia nada, e ele, quase me censurando, docemente acrescentou: não sabes teu dever? Não sabe que a primeira coisa que deveria fazer ao me ver é ver se há em mim alguma coisa que me aflige e amarga e me pedir que a derrame sobre você? Este é o verdadeiro amor, sofrer as penas da pessoa amada para poder ver em tudo contente a pessoa que se ama. Eu, envergonhada disso, disse: Senhor, derrama-te. E ele derramou e desapareceu. Capítulo 104. 26 de janeiro de 1902. A Rainha Mãe é enriquecida com as três prerrogativas da Santíssima Trindade. Esta manhã, enquanto me encontrava no meu habitual estado, via diante de mim uma luz interminável e compreendia que naquela luz habitava a Santíssima Trindade. E, ao mesmo tempo, via diante dessa luz a Rainha Mãe e ficava toda absorvida pela Santíssima Trindade. E ela absorvia em si as três divinas pessoas, de modo tal que ficava enriquecida com as três prerrogativas da Trindade Sacrossanta, isto é, potência, sabedoria e caridade. E assim como Deus ama o gênero humano como parte de si e como partícula saída de si, e deseja ardentemente que essa parte de si mesmo regresse a ele mesmo. Assim, a Mãe Rainha, participando nisto, ama o gênero humano com amor apaixonado. Agora, enquanto isso compreendia, via o confessor e pedia à Virgem Santíssima que intercedesse por ele diante da Santíssima Trindade.
Ela fez uma inclinação, levando minha oração ao trono de Deus, e vi que do trono divino saía um fluxo de luz que cobria tudo ao confessor, e encontrei-me em mim mesma. Capítulo 105. 3 de fevereiro de 1902. Oferece sua vida para que não se aprove a lei do divórcio. Encontrando-me em meu habitual estado, e encontrei-me fora de mim mesma com meu adorável menino Jesus entre meus braços. Primeiro derramou um pouco do que o amargava e depois fazia como se quisesse ir. E eu, o apertando entre meus braços, lhe disse: Meu amado e vida da minha vida, o que faz? Quer ir? E eu como faço? Não vê que quando estou privada de ti, é para mim um contínuo morrer? E além disso, seu coração, que é a mesma bondade, não terá coragem de fazê-lo. E eu jamais te deixarei partir. E eu apertava forte como se meus braços se tivessem tornando correntes. Assim que, não podendo se soltar, ficou comigo, calado, e eu, vendo que os males da sociedade se agravavam mais ainda, disse-lhe: Doce bem meu, diz-me que será deste divórcio que dizem? Chegarão a formar esta lei ímpia ou não? E ele me disse: Minha filha, o interior do homem contém um tumor gangrenoso, cheio de podridão, como se tivesse chegado a supurar, e não podendo contê-lo mais dentro, querem cortar este tumor, mas não para curar-se, senão para fazer que, saindo parte desta podridão, possa contagiar toda a sociedade. Mas o sol divino, quase nadando no meio da sociedade, grita continuamente dizendo: Ó homem, não te lembras de que fonte de pureza você saiu? Que como aura de luz te chamava ao seu caminho? Como não só te contaminaste, mas queres chegar a agir contra a natureza, quase querendo dar outra forma à natureza que te dei e do modo por mim estabelecido. Depois disse muitas outras coisas que eu não sei dizer, mas o dizia com tanta amargura que eu, não podendo resistir ao vê-lo desse modo, disse: Senhor, retiremo-nos. Não vês como te amargam os homens e quase não te dão paz? Assim nos retiramos para a cama, e querendo aliviar o meu bom Jesus, lhe disse: Se tanto te afliges que os homens façam isto, eu te ofereço minha vida para sofrer qualquer pena e conseguir que não cheguem a isso, e para fazer que de nenhum modo seja lançada novamente. Uno ao seu sacrifício para poder obter com segurança um reescrito de graça. Enquanto dizia isto, parecia que o Senhor apresentava a minha oferta divina justiça. Ele desapareceu e eu encontrei-me em mim mesma. Parece que os homens a qualquer custo querem confirmar pelo menos algum artigo desta lei, não podendo obter que a confirmem toda com eles, como eles querem e lhes agrada. Capítulo 106. 8 de fevereiro de 1902. Significados da paixão de Jesus. Esta manhã, ao vir meu adorável Jesus, participou-me parte de sua paixão. Agora, enquanto me encontrava sofrendo, o Senhor, para me aliviar, me disse: Minha filha, o primeiro significado da paixão contém glória, louvor, honra, agradecimento, reparação à divindade. Então, quem participa nas penas da minha paixão, sua vida contém estes mesmos significados, não só, mas toma a mesma forma de minha humanidade. E como dita, a humanidade está unida com a divindade. Também a alma que participa em minhas penas está em contato com a divindade e pode obter o que quer. E mais, suas penas são como chaves para abrir os tesouros divinos. E isto enquanto vive aqui embaixo. E depois, lá no céu também, lhe está reservada uma glória distinta, que lhe é dada por minha humanidade e divindade, de modo a assemelhar-se à minha mesma luz e glória. E será uma glória mais especial para toda a corte celestial, que lhe será dada por meio desta alma,
pelo que eu lhe tenho comunicado. Porque por quanto mais almas se semearam a mim nas penas, tanto mais de dentro da divindade sairá luz e glória, e toda a corte celestial participará desta glória. Seja sempre bendito o Senhor, e tudo seja para a sua glória e honra. Capítulo 107. 9 de fevereiro de 1902. Jesus põe-se à disposição da alma. Ela pede o milagre de que não se confirme a lei do divórcio. Esta manhã, meu dulcíssimo Jesus, ao ouvir-me, participou em abundância suas penas, tanto que me sentia como se devesse morrer. Enquanto me sentia em tal estado, o bendito Jesus, enternecido e comovido, ao me ver sofrer, se pôs em meu interior, e dobrando as mãos, me disse: Minha filha, como tu tens estado à minha disposição para sofrer, assim também eu, para te retribuir, me ponho à tua disposição. Diz-me o que queres que faça, porque estou pronto para fazer o que tu queres. Eu, então, lembrando-me de quanto lhe desagradaria se os homens confirmassem a lei do divórcio e os males que a sociedade viriam, lhe disse: Doce bem meu, já que te dignas pôr-te à minha disposição, quero que com a tua onipotência obres um prodígio, que, acorrentando a vontade das criaturas, não possam confirmar esta lei. E o Senhor parecia aceitar a minha proposta, dizendo-me: Quase todas as vítimas que houve sobre a terra e agora se encontram no céu têm alguma estrela brilhantíssima nas suas coroas, que as fazem distinguir bem pelo lugar que ocupam. E essas estrelas não são outra coisa que alguma glória grande que tem procurado a Deus, e ao mesmo tempo, por seu meio, um bem grande à humanidade. Tu queres que eu faça um prodígio para não deixar que se confirme este divórcio, pois de outra maneira não se poderia evitar isto. Pois bem, por amor teu, realizarei este prodígio. E esta será a estrela mais resplandecente que resplandecerá em tua coroa. Isto é, por haver impedido que teus sofrimentos, que minha justiça, nestes tristes tempos, as tantas maldades que cometem, permita também este mal que eles mesmos têm querido. Assim pode-se dar maior glória a Deus e mais bem aos homens? E esta será a estrela mais resplandecente que resplandecerá a tua coroa, isto é, por haver impedido com teus sofrimentos que minha justiça, nestes tempos tristes, as tantas maldades que cometem, permita também este mal que eles mesmos têm querido. Assim, pode-se dar maior glória a Deus. Assim pode dar maior glória a Deus e mais bem aos homens? Capítulo 108. 17 de fevereiro de 1902. Explica-lhe o que é a morte. Esta manhã, depois de ter esperado muito, finalmente encontrei a mim o Dulcíssimo Jesus e, queixando-me com ele, lhe disse: Amado bem meu, como me fazes esperar tanto? Acaso não sabes que sem ti não posso viver e minha alma sente um contínuo morrer? E ele: Amada minha, cada vez que você busca a mim, prepara-se para morrer, porque, na realidade, o que é a morte senão a união estável e permanente comigo? Tal foi a minha vida, um contínuo morrer por amor de ti. E esta contínua morte foi a preparação para o grande sacrifício de morrer na cruz por ti. Deve saber que quem vive em minha humanidade e se alimenta das obras dela, forma de si mesmo uma grande árvore,
cheia de flores e frutos abundantes, e estes formam o alimento de Deus e da alma. Quem vive fora da minha humanidade, suas obras são odiosas a Deus e infrutíferas para si mesmo. Depois disto, o Senhor derramou abundantemente em mim amarguras e doçuras misturadas. Logo giramos um pouco no meio das nações e eu não podia separar o meu olhar do rosto do meu amado Jesus. E ele, vendo isto, me disse: Minha filha, quem se deixa seduzir pelas obras do Criador, deixa suspensas as obras das criaturas. Ele desapareceu e eu o encontrei em mim mesma. Capítulo 109. 19 de fevereiro de 1902. A alma é como tela que recebe em si o retrato da imagem divina. Encontrando-me em meu habitual estado, meu adorável Jesus se fazia ver que dormia em meu interior, irradiando de si muitos raios de luz dourados. Eu estava feliz em vê-lo, mas, ao mesmo tempo, descontente por não poder ouvir a doçura e a suavidade de sua voz criadora. Então, depois de muito esperar, voltou a fazer-se ver, e vendo meu descontentamento, me disse: Minha filha, no ministério público é necessário o uso da voz para fazer-me entender, mas no ministério privado, minha única presença basta para tudo. Porque me ver e entender a harmonia de minhas virtudes para copiá-las em si mesmo é o mesmo. Portanto, a atenção da alma deve estar em ver-me e uniformizar-se em tudo as operações interiores do verbo. Porque quando eu atraio a alma a mim, pode-se dizer ao mesmo, por esse tempo, que a tenho em minha presença, que faz vida divina. Sendo minha luz como pincel para pintar, minhas virtudes fornecem as diferentes cores, e a alma é como tela que recebe em si o retrato da imagem divina. Acontece como aquelas pontes altas, que quanto mais altas, tanto mais precipitam ao baixo de uma chuva abundante. Assim a alma, diante de minha presença, se põe no estado que lhe convém, ou seja, no baixo, no nada, tanto que se sente destruído, e a divindade a torrentes faz chover a graça sobre ela e chega a submergi-la em si mesmo. Por isso deves estar contente de tudo. Se falo, e contente se não falo. Ao dizer isto, senti-me como mergulhar em Deus, e depois encontrei-me em mim mesma. Capítulo 110. 21 de fevereiro de 1902. A palavra de Jesus foi simples. A entendiam os doutos como os mais ignorantes. Os pregadores destes tempos dão tantas voltas que os povos ficam em jejum e ferrados. Vê-se que não o tomam da fonte divina. Encontrando-me em meu estado habitual, meu adorável Jesus se fazia ver em meu interior, como querendo descansar, mas enquanto parecia que repousava como se tivesse recebido uma ofensa que não podia suportar, acordando-me disse: Minha filha, tem paciência, faz-me derramar em ti esta amargura que não me dá descanso. E assim dizendo, derramou em mim o que o amargurava, e tomou seu aspecto doce de modo de poder descansar, e continuava a estar em meu interior, espalhando tantos raios de luz, de modo de formar uma rede de luz para tomar todos os homens dentro daquela rede. Só que uns recebiam mais naquela luz e outros menos. Enquanto via isto, nosso Senhor disse-me: Minha amada, quando faço silêncio, é sinal que quero repouso, isto é, que tu repousas em mim e eu em ti. Quando falo, é sinal de que quero vida ativa, isto é, que me ajude na obra da salvação das almas. Porque, sendo minhas imagens, o que ela se faz, eu considero feito a mim mesmo. Ao dizer isto, vi alguns sacerdotes, e Jesus, como lamentando-se com eles, acrescentou:
Meu falar foi simples, tanto que eu fazia compreender aos doutos e aos mais ignorantes, como se vê com clareza no Santo Evangelho. Mas os pregadores destes tempos tantas voltas e voltas misturam, que os povos ficam em jejum e ferrados. Vê-se que não o tomam da fonte de minha fonte. Capítulo 111. 24 de fevereiro de 1902. A rainha mãe fala-lhe de suas dores. Ela continua a falar sobre o divórcio. Estando em meu estado habitual, veio a rainha mãe e me disse: Minha filha, as minhas dores, como dizem os profetas, foram um mar de dores, e no céu mudaram-se no mar de glória. E cada uma das minhas dores frutificou outros tantos tesouros de graça. E assim como na terra, chamo-me estrela do mar, que com segurança guia ao porto. Assim no céu, me chamam estrela de luz, para todos os bem-aventurados, de modo que são recriados por esta luz, que me produziram muitas obras. Enquanto estava nisto, veio o meu adorável Jesus dizendo: Minha amada, não há coisa que me seja mais querida e agradável que um coração justo que me ama, e vendo-me sofrer, me pede que sofra ela o que sofro eu. Isto me ata tanto e tem tanta força sobre o meu coração que por recompensa lhe dou tudo eu mesmo. Ele lhe concedo as maiores graças e o que ela quer. E se não fizesse isto, tendo-lhe feito doação de mim, sinto que por quantas coisas não lhe dou, tantos furtos lhe faço, ou seja, tantas dívidas contraio com ela. Depois me transportou para fora de mim mesma, e Jesus acrescentou: Minha filha, há certas ofensas que superam por muito os mesmos sofrimentos que sofri em minha paixão, como o dia de hoje, em que recebi várias, que se não vertesse parte, minha justiça me obrigaria a mandar sobre a terra ferozes flagelos. Por isso deixe-me verter em ti. Depois que derramou, não sei como, ouvi-o falar das ofensas e lhe disse: Senhor, esta lei do divórcio que dizem, é certo que não a confirmarão? E ele: Por agora é verdade, porque depois, daqui a pouco, daqui a 5, 10, 20 anos, ou que te suspenda de vítima, ou te possa chamar ao céu, poderão fazê-lo. Mas o prodígio de acorrentar sua vontade e de confundi-los, por agora o fiz. Mas se soubesses a raiva que têm os demônios e aqueles que queriam esta lei, que tinham por certo obtê-la, é tanta que se pudessem destruir qualquer autoridade e fariam estragos por toda parte. Então, para mitigar esta raiva e para impedir em parte esses estragos, queres tu expor-te um pouco à sua ira? E eu, sim, desde que venhas comigo. E assim fomos a um lugar onde estavam demônios e pessoas que pareciam furiosos, enfurecidos e enlouquecidos. Assim que me viram, correram sobre mim como tantos lobos. E um me golpeava, outro me dilacerava as carnes. Teriam querido destruir-me, mas não tinham o poder. Mas eu, embora tenha sofrido muito, não os temia porque tinha Jesus comigo. Depois disto, reencontrei-me em mim mesma, cheia de várias penas. Seja sempre bendito o Senhor.